Vídeo de hoje terá 2 temas. Tem gente que gosta quando o vídeo fala de mais de um assunto. Bruno Lage, demitido do Botafogo, agora oficialmente, e esse vídeo ele vai amarrar o de ontem, ele vai se complementar com o vídeo de ontem. Segundo tema, o Fortaleza na final da Sul-Americana, uma história de sucesso. A gente pode afirmar isso independentemente de um título ou não na Sul-Americana. Claro que a coroação com o troféu ela é importante, o esporte ele mira isso, as glórias. E o Fortaleza está a um jogo dessa glória. Mas não há dúvidas de que, avaliando o projeto, o trabalho, a forma como esse clube é tocado, a gente pode seguramente afirmar que é um modelo de muito sucesso, que precisa ser enaltecido e replicado, e servir de modelo. Então vamos lá. É muito difícil a gente, de uma maneira geral, elogiar dirigentes do Brasil, porque, infelizmente, tem muito mais erro do que acerto, né, em linhas gerais, mas o Fortaleza foge a esse padrão. Like no vídeo, se inscreva rumo a 140 mil inscritos, próxima meta do canal. Olha aí as cotações para Inter e Fluminense, que jogo hoje no Beira-Rio, semifinal da Libertadores. Eu vou aqui de vitória do Inter, acho que o Inter vai passar ganhando o jogo no tempo normal. Mas é difícil, hein? Difícil cravar. Bom, cotações da Libertadores, cotações da Champions, tem rodada da Champions hoje, tudo no site. Clica no link, você já vai cair direto para o cadastro no Aposta Ganha. Cada cadastro ajuda muito a gente, é importante, dá essa força. E aí você vai ver as cotações, vai brincar ali com juízo sempre, claro, nessa quarta-feira de muito futebol. Link do primeiro comentário. Segundo aviso, larguei na tela o QR Code. E na descrição do vídeo tem um link que vai te jogar para o mesmo lugar que o QR Code vai jogar. Para você adquirir o MSA. Já ouviu falar? Claro que já. Mercado digital, mercado de afiliados, tráfego orgânico, tráfego pago. Quer entender, se aprofundar nisso, estudar, adquirir conhecimento é muito importante. O MSA traz para você um treinamento com profissionais que já têm muito resultado nessa área. E não só para você que quer uma renda complementar, né? Se afiliar a um produto, fazer essa venda pela internet, ganhar a sua comissão, aprender como é que funciona isso. Mas até para você que já tem o seu negócio, de repente aí um pequeno negócio, uma pequena empresa, um pequeno comércio, ou você que é prestador de serviço por conta própria e quer divulgar isso, mas não sabe como. Eu sei que tem que ir no tráfego pago, botar uma grana lá na plataforma, ela vai impulsionando. Tá, mas como é que você vai direcionar isso? Qual vai ser a comunicação? Qual é o melhor momento para o anúncio? Qual é a melhor técnica de venda, de divulgação? Quais são os macetes para isso? Aí você tem que ouvir quem tem resultados nisso, quem tem experiência com isso. Por isso o MSA é tão valioso. É um conhecimento que está sendo compartilhado com muita gente e que está mudando a vida de muita gente. Adquirindo o MSA com a gente, comigo e com a Paola Colara, minha esposa, você tem um diferencial que você não encontra por aí. Você tem o suporte, além do suporte nativo do MSA, com os professores do MSA, todos os dias tirando as suas dúvidas em tempo real, você tem o suporte personalizado da Paola Colaro via WhatsApp, o contato direto com ela para tirar dúvidas instantaneamente e uma plataforma que traz um resumo do conteúdo do MSA, porque é um longo conteúdo. Você quer acelerar, encurtar o caminho nesse processo? A Paola criou uma área de membros premium, ela trouxe um gestor de tráfego que vai ajudar a explicar muito sobre essa coisa do tráfego pago e vai trazer um resumo do conteúdo do MSA. Então, aproveita, clicando no link que está na descrição ou apontando a câmera para esse QR Code que tem aí. O MSA já mudou a vida de muita gente, pode mudar a sua também. Vou falar primeiro do Fortaleza, do finalista da Copa Sul-Americana, que passou pelo Corinthians, que foi superior ao Corinthians. O Corinthians teve aí de novo um time mais compactado do que era com o Luxemburgo. A gente viu isso no sábado contra o São Paulo, viu ontem também. O Corinthians tem uma grande chance com o Yuri Alberto, que só confirma a fase terrível que está vivendo no ano de 2023, mas os gols saem no segundo tempo, o Tinga é uma bandeira desse clube, então ter o Tinga marcando um gol tão decisivo é emblemático por tudo que ele já viveu no Fortaleza. Foi uma noite, mais uma mágica, de um espetáculo da torcida nas arquibancadas. Parece que as organizadas valentonas tiveram que se entender na marra, com a intervenção até da polícia do estado do Ceará, porque o clube jogou duro com elas depois dos episódios lamentáveis da semana passada. O clube está em primeiro lugar. A organizada é importante.
Ela faz o espetáculo, ela puxa o couro, mas ela não é mais importante que o clube. Ela não pode ferir a boa convivência e colocar em risco toda uma coletividade, porque ela é importante. Ok, ela é importante, mas ela precisa seguir leis, como qualquer torcedor. E o Fortaleza jogou duro. Mas ontem a gente viu um espetáculo lindíssimo de novo na arquibancada e uma bela vitória contundente, convincente do Fortaleza em campo, finalista da Sul-Americana com muito merecimento. Vamos pegar os brasileiros que jogaram a competição? Ninguém foi tão sólido quanto o Fortaleza. Não foi. O Corinthians chegou aos trancos e barrancos. O Corinthians até hoje nem sabe como voltou lá do jogo com o Estudiantes classificado. O Botafogo, ele não levou tão a sério assim a competição e desde a primeira fase ele andou tropeçando demais. Que mais? O São Paulo não conseguiu ter boas atuações fora. Quando teve contra o São Lourenço uma atuação ruim, conseguiu virar em casa. Quando teve uma atuação talvez até pior contra a LDU, não deu para virar em casa. Então o Fortaleza tratou a competição com a seriedade que ela merece e jogando um bom futebol. E aí eu preciso falar de tudo que eu vivi narrando os jogos do Fortaleza, estando presente em momentos difíceis e em momentos gloriosos do Fortaleza nesses últimos anos. Eu vivi como narrador boa parte dos 8 anos de Série C do Fortaleza. Eu vi como esse clube sofreu quando não subiu contra o Juventude. Eu vi como esse clube sofreu quando não subiu. Faltou um golzinho para subir contra o Brasil de Pelotas e a bola não entrou e eu estava lá no Castelão, né, numa tarde de sábado trágica para o torcedor do Fortaleza. Eu vi a esperança que renasceu na campanha de 2017, na subida contra o Tupi, lá em Juiz de Fora. Eu vi esse clube chegar a uma Libertadores da América, eu vi esse clube fazer uma grande Série A, eu vi esse clube ser campeão cearense com o gol do Cassiano de maneira heróica em 2015, e em todo esse tempo você vê que eu fiz um mix aqui de bons e maus momentos. E uma coisa não mudou. Os resultados mudaram. Alguns foram bons, alguns foram ruins. A Série C foi uma realidade por um tempo, depois ela virou passado. O time foi para a Série B, foi campeão, veio para a Série A, não caiu mais, começou a disputar competição internacional. Mas uma coisa não mudou. Duas coisas não mudaram, na verdade. O processo de gestão desse clube, não houve nenhum cavalo de pau na administração desse clube, independente do momento, do bom resultado, do mau resultado. Esse clube tinha um norte, correu atrás desse norte, seguiu esse norte e está seguindo até hoje. Acontecesse o que acontecesse. E a outra coisa que não mudou foi o apoio da torcida. E aí eu não quero qualificar como melhor, como pior, porque eu conheço várias torcidas no Brasil, a vantagem até de torcer para mais de um clube é essa. Eu já frequentei várias arquibancadas no Brasil e eu sei que as torcidas têm perfis diferentes. Tem torcida que é mais exigente, tem torcida que segura mais a vaia, tem torcida que apoia com mais facilidade, tem torcida que é mais desconfiada, precisa de outros estímulos para apoiar. Cada uma tem o seu perfil. A gente precisa respeitar os perfis. E isso vai muito da trajetória do clube, do histórico, do que aquela torcida viveu, do que ela sofreu, quais são as aspirações, né? O seu tamanho dentro do respectivo estado. Nossa, mas é tanta coisa que define um perfil de uma torcida que às vezes eu vejo que as análises são muito simplórias sobre esse assunto. Mas, independentemente de qualificar como melhor ou pior, a torcida do Fortaleza é uma torcida presente. A torcida do Fortaleza, ela tem o perfil de continuar, de seguir o clube, mesmo nos períodos mais difíceis. E ela fez isso nos 8 anos de Série C. Então ninguém pode dizer que agora, com o time na Série A, com o time jogando competição internacional, é mole fazer mosaico. Quem diz isso não tem a menor ideia do que está falando. Não conhece o que é o torcedor do Fortaleza. Nunca assistiu a um clássico rei do Castelão. Nunca esteve no Castelão num jogo de 50 mil pessoas colorindo aquele estádio com as cores do Fortaleza. Então, é uma torcida que está sendo retribuída também por todo o apoio, por tudo que passou. Foi muito sofrido o período da Série C, mas esse torcedor estava lá. O público de uma semifinal de Sul-Americana é o mesmo de uma Série C de Campeonato Brasileiro. A torcida do Fortaleza não mudou. Ela não passou a apoiar mais porque o time está vivendo um bom momento, nem deixou de apoiar quando as coisas estavam ruins. E eu sou testemunha disso, testemunha ocular disso, de viajar inúmeras vezes para narrar jogos do Fortaleza do Castelão. E sobre a administração, eu me lembro de
ter feito uma live com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, em 2021, no período da contratação do Vojvoda. A gente ainda estava com muitas restrições impostas pela pandemia, então não foi presencial esse papo. Eu estava aqui em São Paulo e online o presidente na capital cearense. E aí a gente conversava, presidente, e essa escolha pelo Vojvoda, como é que foi? Como é que vocês chegaram a esse nome? Por que o Vojvoda? E aí ele me respondeu o seguinte, olha, a gente avaliou os trabalhos do Vojvoda em clubes com perfil parecido com o do Fortaleza, perfis parecidos. Em termos de investimento, né? Ele pega um Tadieres, um Defensa e Justiça, bota um na Sul-Americana, bota outro na Libertadores. Ele pega um La Calera no Chile e é vice-campeão. Então ele faz muito com pouco. A gente olhou e falou, opa, faz sentido. E aí ele conta também um outro processo que é muito importante. Tem o Centro de Inteligência, deixa eu só pegar a sigla certa para não falar bobagem, que participou ativamente, é o CIFEC, é o Centro de Inteligência do Fortaleza, no momento é o departamento Scout, né, que faz todos os levantamentos, que observa jogadores, faz o mapeamento de contratação, de jovens, é um trabalho muito bem feito. E na época, o Marcelo Paz lembrou, o CIFEC, ele manteve contato, enquanto a costura estava sendo feita com o Vojvoda, durante semanas, conversando sobre o clube, né, brifando, como se diz, o Vojvoda, mandando vídeos dos jogos, mandando informações detalhadas. Então, quando há o acerto, durante a conversa, o Vojvoda já é municiado de várias informações. E quando ele chega ao Brasil, ele já está muito bem preparado para começar a tocar o seu trabalho do Fortaleza. E aí, o Marcelo Paz, na época, também falou sobre perfil, sobre estilo de jogo, né, do Vojvoda. Ele falou, olha, eu acho que o Vojvoda tem as características que a gente gosta, é treinador moderno, é treinador estudioso, é treinador que gosta da posse de bola, é treinador que é muito atento a essa parte de tecnologia. Perfil traçado, buscado e encontrado. É contratar sabendo o que está contratando. Não é contratar, quem é que está disponível no mercado aí? Quem é um medalhão? Vamos trazer um medalhão? Tipo o time eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Sul-Americana? Vamos trazer o Lucha. Ora, mas vamos olhar o mercado, vamos ver algum treinador que está aparecendo com potencial. Vamos primeiro pensar assim, que modelo de jogo que a gente quer? Que características a gente quer num treinador? Não. Contrata o Luxemburgo, porque ele é experiente, ele é o Lucha. E qualquer coisa também, a pancada vai para ele, a gente segura a onda. Infelizmente, durante anos o futebol brasileiro foi tocado assim e em alguns casos ainda é. Mas o Fortaleza é um ponto fora da curva e ele dá uma aula. O Fortaleza está dando aula para o Brasil de como faz uma gestão de futebol profissional. É isso. Futebol tem que ser profissional, futebol tem que ter ideia, futebol tem que ter pensamento, futebol tem que ter projeto. O Fortaleza teve tudo isso e está numa final internacional pela primeira vez na sua história. E com um orçamento muito menor dos 4 do Rio, muito menor que os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, estando na região Nordeste, uma região muito menos favorecida em recursos do que o Sudeste, do que o Sul do Brasil, uma região muitas vezes esquecida, negligenciada, e tá aí o Fortaleza, uma aula. E olha, tirando os torcedores do Ceará, que evidentemente são os rivais do Fortaleza, e eu não contaria com a torcida dos alvinegros nessa hora. É óbvio que não seria inocente e sonhador a esse ponto. Tirando a galera do Vozão, eu acho que o Brasil inteiro deveria torcer pelo Fortaleza nesse momento, não só pelo que representa o Fortaleza, por ser um clube nordestino chegando nesse estágio pela primeira vez, mas pela gestão. A gente, quando entra no futebol, óbvio que a gente tem um clube. Óbvio. Domingo eu tava numa arquibancada, sentado, torcendo pro meu clube, pulando, abraçando os caras. Eu sou como qualquer um, eu não tenho essa hipocrisia de dizer que não torço. Eu torço pro Taubaté, eu torço pro São José. Não. Todo mundo sabe. Mas a gente também, além de, mesmo conservando, às vezes diminui um pouco o nível dessa paixão, mas a gente conserva essa paixão pelo clube do coração, mesmo quando entra pra imprensa. Não acreditem quem diz que não conserva, porque é mentira. Pode diminuir, pode ser um negócio mais racional, mas a paixão tá ali e vai continuar movendo o cara. Só que a gente também se identifica com pessoas e com histórias, mesmo às vezes não estando em camisas que são as que a gente gosta de vestir. E é o caso do Fortaleza. É uma história que merece. O
Futebol, essa coisa de merecimento, justiça, a gente sabe que são conceitos do futebol muito relativos. Mas a história do Fortaleza é digna de um clube que merece ser campeão. Merece estar onde está. Se continuar acertando, vai merecer isso por muito tempo. Boa sorte ao Fortaleza na final da Sul-Americana. Fico muito feliz mesmo à distância, de ver o clube nessa situação. Agora vamos falar de Bruno Lage, demitido do Botafogo. Ontem eu li notícias, apurações de colegas que são setoristas do Botafogo. Primeiro, parabéns à Aline Nastari, que foi uma das primeiras a informar, a confirmar a demissão do Bruno Lage, repórter da TNT Sports, horas antes do Botafogo fazer um anúncio oficial. A Aline já tinha essa informação e a TNT Sports estava divulgando. Outros colegas também fizeram essa divulgação ali por volta de 8, 9 da noite de ontem, terça-feira. Aí quando você vai lendo sobre a demissão, porque aí, né, os bastidores vão surgindo, as apurações vêm. Tem um relato da preparação do Bruno Lage para o jogo contra o Goiás, que ele é assustador. Ele deixa ainda mais incompreensível tudo que foi feito e respalda essa demissão. Ele dá todos os subsídios para essa demissão. O Bruno Lage, durante 9 dias, preparou o time para o jogo contra o Goiás. E segundo os colegas setoristas do Botafogo, em todas, vou repetir com a ênfase necessária, em todas as opções testadas ao longo desses 9 dias, o Tiquinho Soares era titular. Então ele testou opções, cenários, variações, durante um tempo longo, assim, não é sempre que você tem 9 dias para se preparar para o jogo, 9, 10 dias. Em todas as atividades, o Tiquinho Soares foi titular. Aí, no dia do jogo, de maneira brilhante, ele resolve barrar o titular do ataque, que além de titular do ataque é o artilheiro do campeonato e o melhor jogador do campeonato até agora na eleição oficial da CBF. Como eu disse ontem, foi o melhor jogador do campeonato na eleição da CBF nos meses de abril, maio, junho, julho e machucou no início de agosto e está plenamente recuperado de contusão. A brilhante ideia do treinador é, depois de treinar mais de uma semana com esse cara como titular, barrar esse cara, comunicar a esse cara em cima da hora, além de uma decisão que não se justificava no campo, ela foi mal conduzida pelo Bruno Lage, porque o Tiquinho é um dos líderes do grupo, é um cara muito querido do grupo, e a forma como foi feita não foi a ideal. E aí você coloca em campo um jogador que é inferior ao Tiquinho hoje, mais bola na carreira, quem jogou mais? Tá bom, vamos fazer polêmicas vazias, vou sugerir pro Formiga fazer um dia. Pode fazer. No momento, não há dúvida que o Tiquinho está à frente, que o Tiquinho é o titular absoluto desse ataque. Ele estando disponível, ele é o titular. O Diego Costa chegou para tapar o buraco da ausência do Tiquinho, para ser uma alternativa ao Tiquinho no período da lesão e até o fim do ano. Mas o titular é o Tiquinho. Se ele está à disposição, ele tem que jogar. E o pior de tudo é fazer uma troca por uma opção que ao longo de 9 dias não foi testada, não foi treinada. É um absurdo. É um absurdo. Esse simples fato. E isso me deixa mais seguro, mais firme com a ideia que eu tinha ontem. Esse simples fato justificava a demissão do Bruno Lage imediatamente após o jogo contra o Goiás, antes mesmo de qualquer oportunidade de conceder entrevista coletiva e independentemente do resultado. O Botafogo poderia ter virado o jogo com o gol do Diego Costa. Ainda assim, por esse descalabro, isso é um descalabro, gente. Isso não tem lógica. O Bruno Lage deveria ter sido demitido imediatamente. Um treinador com a experiência do Bruno Lage, com a bagagem internacional do Bruno Lage, não pode tocar um projeto da forma como ele tocou o Botafogo. Com improvisações sem sentido, desmontando um sistema de jogo que funcionava plenamente. Ele tinha uma missão: tocar em frente um trabalho que era bem feito até o momento. Só que ele quis imprimir a sua marca, ele quis colocar a sua digital. Talvez por vaidade, não sei exatamente qual sentimento moveu o Bruno Lage a fazer o que fez. Mas ele fez uma irresponsabilidade ao improvisar o JP contra o Flamengo, ao dar entrevista coletiva
patética que deu depois da derrota do Clássico, ao fazer o que fez com o Tiquinho no jogo contra o Goiás, ao matar o meio-campo do Botafogo colocando o Tietê na lateral direita, uma sucessão de erros que talvez alguém que não acompanhe um joguinho que seja do Botafogo olhe e diga: nossa, mas que absurdo, demitir o líder do campeonato, o técnico líder com 7 pontos de vantagem. Pois é, avaliação de futebol dá trabalho. Avaliação de futebol requer sentar na frente da TV, estudar, assistir, ler, ouvir setoristas, ouvir canais ligados ao clube, ouvir o torcedor, dá trabalho. Tem gente que leva o trabalho da seguinte forma: olha a tabela, pega os melhores momentos, faz um conceito sobre o jogo. Dá trabalho analisar profundamente, principalmente quando não é o clube do coração, não é o clube que o cara está mais acostumado a assistir. Quem acompanha o Botafogo tem a certeza de que não havia outra solução. Não havia outro caminho. Bruno Lage estava destruindo um projeto de um time campeão brasileiro, que ainda acho que será, mas que na linha em que estava indo, estava se desviando totalmente desse caminho, totalmente desse foco, por irresponsabilidade. Há outros fatores, óbvio. O Marçal não faz um grande ano, voltou da lesão pior. O Eduardo caiu bastante de produção, teve a lesão do Tiquinho que atrapalhou esse processo. A gente sabe. O Di Plácido não é um lateral direito dos mais regulares. A gente sabe de tudo isso. Mas, coletivamente, esse time estava tão ajustado que esse tipo de problema era minimizado. E quando isso se desarrumou, individualmente vários jogadores sucumbiram. Então não há dúvidas de que o Bruno Lage foi um grande responsável por isso. E precisamos ser justos com essa diretoria aqui. Ela me surpreendeu nesse caso. E o que mostra a gravidade do que fez o Bruno Lage foi essa demissão. Ela foge do padrão do que foi a era Textor até aqui no Botafogo, pegando os momentos de crise com o Luiz Castro, quando o Luiz Castro foi bancado pelo dono do Botafogo. A coisa foi tão grave, os jogadores foram até a diretoria, segundo as informações de bastidores, para reclamar do Bruno Lage, para dar a entender, para quem sabe ler o pinga-letra, e o Textor não é bilionário à toa, né? Os jogadores chegaram e, Textor, pô, tá feia a coisa aí, hein? O homem aí tá engrossando. O Textor não é bobo, o Textor entendeu o movimento, é preciso mandar o cara embora. Não tem jeito, o grupo, ele perdeu o grupo e nós vamos perder o título assim. Então me surpreendeu positivamente, foi rápida a diretoria do Botafogo, foi corajosa e, serei justo, não adianta ser engenheiro de obra pronta. Quando o Bruno Lage foi contratado, foi um acerto da diretoria. Ah, mas tinha que manter o caçapa. Cara, você tem um treinador com o currículo do Bruno Lage, com o histórico do Bruno Lage disponível no mercado, é muito mais seguro você ter um treinador, em tese, tá? Só que isso na prática não se confirmou. Você ter um interino no cargo ou ter um treinador com a bagagem, com a história do Bruno Lage, com os conceitos do Bruno Lage. Essa foi uma escolha que fez sentido. Ninguém pode chegar agora e dizer, tá vendo? Tá pagando o preço porque fez uma escolha amalucada do Bruno Lage. Não. Não foi. A malucada foi a passagem dele aqui. O problema foi o Bruno Lage não aproveitar a chance de ouro que ele teve. O problema foi o Bruno Lage não entender o que ele precisava fazer naquele momento. O que ele precisava fazer nos últimos meses do ano era tocar o trabalho que estava sendo feito. Apenas isso. Para a temporada que vem, o Botafogo já sabe que não terá mais o Lucas Perry, que não terá mais o Adrielson, pode perder outros jogadores. Pode ser necessária uma grande reformulação e, com isso, uma mudança no sistema de jogo, do estilo de jogo do Botafogo, e aí o Bruno Lage entraria nesse processo de remontagem. Mas ele não quis esperar, porque um profissional tão conhecedor de futebol quanto ele, como ele mesmo reforçou, que não veio da bancada, que não era um adepto, né, traduzindo para o português do Brasil, que não era um torcedor que estava com a bunda na arquibancada e apareceu perdido no banco de reservas. Não, era um conhecedor de futebol e ele é mesmo. Mas ele não teve a humildade de entender qual era o papel dele naquele momento. O papel dele naquele momento era não estragar o que tinha sido feito. O que tinha sido feito pelo antecessor, mas talvez isso o incomodasse. O fato de não mexer em nada e não ser talvez lembrado, enaltecido numa eventual conquista do Botafogo. Irresponsável. O que o Bruno Lage fez foi de uma irresponsabilidade sem tamanho. E aqui não tem proteção porque o cara é gringo ou paulada demasiada porque o cara é gringo. Não tem nada. Podia ser o Renato Gaúcho, podia ser o Tite, podia ser o... Aliás, precisamos conversar, hein, seu Tite, sobre o que o senhor disse. Já até falei num vídeo recente sobre isso.
né? O problema é que quando a gente pode mudar de opinião, mas a gente é cobrado quando muda. Mas enfim, não tem essa. Errou, acertou, a crítica é no mesmo tom. E o que o Bruno Lage fez foi inominável. E talvez já devesse ter saído até antes. Lá no jogo contra o Flamengo, depois da coletiva bizarra que ele deu. Acho uma temeridade, confesso a você, que nesse momento tem até dificuldades em elaborar um raciocínio sobre isso. Lúcio Flávio e Carli tocando esse time até o fim do campeonato. Eu, honestamente, não sei se é o melhor caminho. Mas que a demissão do Bruno Lage tinha que acontecer, isso é um fato. Para mandar embora, você já tem que saber para onde vai depois, quem vai contratar. É um conceito que funciona na maioria das situações. Mas acho que nessa não. Era tão grave o negócio que era mandar o Bruno Lage embora primeiro e ver o que acontece depois. Para você ver o tamanho da besteira que esse cara fez aqui no Botafogo. Vídeo tá feito, espero você hoje na Champions. Hoje eu narro Porto e Barcelona, 3h45 da tarde na TNT e na HBO Max com exclusividade. Jogo dos líderes do Grupo H da Champions, confronto direto pela primeira posição, um jogaço. O João Félix voltando a Portugal, reencontrando o Porto. Ele se formou ali, terminou, né, no Benfica a formação, mas ele chegou do Porto lá atrás, foi dispensado do Porto porque era muito franzino, deve ter um sentimento aí de uma revanche. Jogo bom, jogo promete, 3h45 hoje, eu estarei nessa com o Formiga, com o Douglas, com o Beckler e com o Quessadinha, Porto e Barça hoje na Champions, espero você. Juízo, like no vídeo se você ficou até o final, rumo aos 140 mil inscritos, tchau!